9 plantas que curam com fé. Dona Maria acordou cedo, como sempre. O sol mal tinha nascido, mas ela já estava na cozinha, preparando o café. O cheiro de pão quentinho se misturava com o aroma das ervas que ela cultivava no quintal. Seu neto, Lucas, entrou bocejando, esfregando os olhos. Vó, por que a senhora acorda tão cedo? Perguntou, sentando-se à mesa. Porque o dia rende mais, meu filho, respondeu ela, colocando uma xícara de café na frente dele. E porque as plantas gostam de sol da manhã? Lucas olhou pela janela. O quintal de Dona Maria era um verdadeiro jardim, folhas verdes, flores coloridas, tudo bem cuidado. Mas o que mais chamava a atenção eram as plantas que ela usava para fazer chás, pomadas e banhos. Vó, por que a senhora tem tanta planta diferente? Perguntou, curioso. Porque cada uma tem um dom, Lucas. Deus colocou remédios na terra, e a gente só precisa saber usar, disse ela, sorrindo. Lucas franziu a testa. Mas como assim, vó? Dona Maria pegou um caderninho velho, com páginas amareladas e cheias de anotações. Vou te mostrar. São 9 plantas que têm fé e curam. Quer aprender? Lucas assentiu, animado. Ele adorava as histórias da avó. Arruda, a planta da proteção. Essa aqui é a arruda, disse Dona Maria, apontando para um pé pequeno com folhas miúdas. Ela afasta o mal-olhado e as energias ruins. Como assim, vó? Perguntou Lucas, tocando nas folhas com cuidado. Quando eu era criança, minha mãe sempre colocava um galinho de arruda atrás da orelha ou na porta de casa. Dizia que era para proteger a família. E até hoje eu faço isso. E funciona? Olha, meu filho, eu não sei explicar como, mas quando a gente acredita, as coisas acontecem. Minha vizinha, Dona Joana, tinha uma dor de cabeça que não passava. Eu fiz um chá de arruda e rezei um Pai Nosso. No dia seguinte, ela estava boa. Lucas riu. A senhora é bruxa, vó? Não, Lucas. Ela riu também. Sou só uma velha que acredita no poder das plantas e de Deus. 2. Alecrim. A planta da memória. Dona Maria pegou um ramo de alecrim e cheirou. Esse aqui é o alecrim. Ele ajuda a lembrar das coisas e deixa a mente mais leve. Tipo quando eu esqueço onde deixei o celular? Perguntou o Lucas, rindo. Isso mesmo. Ela riu junto. Minha amiga, Dona Rosa, estava esquecendo tudo. Eu disse para ela tomar chá de alecrim todos os dias. Depois de um mês, ela já lembrava até do aniversário dos netos. E se eu tomar, vou tirar 10 na prova? Brincou Lucas. Não é mágica, Lucas. Mas ajuda a clarear a mente. E se você estudar, vai tirar 10 sim. 3. Manjericão, a planta da paz. Olha só esse manjericão, disse Dona Maria, mostrando as folhas verdes e cheirosas. Ele traz paz e afasta brigas. Como assim, vó? Uma vez, meus 2 filhos estavam brigando muito. Eu coloquei um vaso de manjericão na mesa da sala e rezei. No outro dia, eles já estavam conversando normal. E se eu colocar um vaso na minha escola, os professores param de brigar comigo? Perguntou o Lucas, com um sorriso malandro. Não é bem assim, Lucas, ela riu. Mas se você plantar um pé em casa, o ambiente fica mais calmo. E se você for mais educado, os professores vão gostar mais de você. 4. Boldo, o amigo do fígado. Esse aqui é o boldo, disse Dona Maria, mostrando uma planta de folhas grossas. Ele é ótimo para o fígado. Fígado? Perguntou o Lucas, fazendo careta. É, meu filho. Quando a gente come muita fritura ou bebe refrigerante demais, o fígado fica pesado. O boldo ajuda a limpar. E se eu tomar chá de boldo, posso comer hambúrguer todo dia? Não, Lucas. Ela riu. O boldo ajuda, mas não faz milagre. Tem que comer direito também. 5. Camomila, a planta do sono. Essa florzinha branca é a camomila, disse Dona Maria. Ela calma e ajuda a dormir. Eu tenho insônia, vó, confessou Lucas.
Então toma um chazinho de camomila antes de dormir. Minha neta, a Ana, tinha o mesmo problema. Depois que começou a tomar, dormia como um anjinho. Vou experimentar hoje. 6. Hortelã, a planta da digestão, hortelã! Exclamou Dona Maria, mostrando as folhas frescas. Essa aqui é boa para a barriga. Quando eu como muito doce, fico com dor de barriga, disse Lucas. Então toma um chá de hortelã. Ela alivia a dor e deixa o hálito fresquinho. Legal. Posso levar um pouco para a escola? Claro. Mas não exagera, senão fica com gosto de pasta de dente, ela riu. 7. Erva cidreira, a planta da alegria. Essa aqui é a erva cidreira, disse Dona Maria, mostrando as folhas fininhas. Ela traz alegria e tira o nervosismo. Eu fico nervoso antes das provas, contou o Lucas. Então toma um chá. Minha amiga, Dona Clara, vivia estressada. Depois que começou a tomar erva cidreira, ficou mais tranquila. Vou tomar antes da próxima prova. 8. Guaco, o amigo do peito. Esse aqui é o guaco, disse Dona Maria, mostrando uma planta de folhas largas. Ele ajuda quando a gente está com tosse ou falta de ar. Minha mãe vive com tosse, disse Lucas, preocupado. Então faz um xarope de guaco para ela. É só ferver as folhas com mel. Minha vizinha, Dona Teresa, tinha asma. Depois que começou a tomar, melhorou muito. Vou fazer hoje mesmo. 9. Babosa, a planta da pele. Por último, a babosa, disse Dona Maria, mostrando uma planta grossa e cheia de gel. Ela cura queimaduras e deixa o cabelo bonito. Como assim, vó? Se você se queimar, passa o gel da babosa na pele. Minha sobrinha, a Carol, queimou a mão no forno. Depois de passar babosa, sarou rapidinho. E o cabelo? Se você passar o gel no cabelo, ele fica brilhoso e forte. Minha neta, a Júlia, tinha o cabelo fraco. Depois de usar babosa, ficou lindo. No final da tarde, Lucas estava encantado. Vó, eu não sabia que as plantas faziam tanta coisa. Pois é, meu filho. Deus nos deu tudo o que precisamos. Só temos que cuidar e agradecer. Vou plantar todas no meu quarto. Não precisa de todas, Lucas, ela riu. Mas pode levar algumas mudas. Só não esquece de regar e cuidar com carinho. Lucas abraçou a avó. Obrigado, vó. Vou ser um especialista em plantas. Dona Maria sorriu, feliz. Ela sabia que tinha passado um pouco da sua sabedoria para o neto. E isso era o mais importante. Fim. Aquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Ficou olhando para as mudinhas que a avó tinha separado para ele, babosa, arruda e alecrim. Pensou em todas as histórias que ouviu e em como aquelas plantinhas podiam ajudar as pessoas. No dia seguinte, acordou cedo e foi direto para a cozinha. Vó, posso levar as mudas agora? Perguntou, segurando um saquinho de pano. Claro, meu filho. Mas lembra, cada planta tem seu jeito. A babosa gosta de sol, mas não muito forte. A arruda precisa de sombra. E o alecrim adora um ventinho. Eu vou cuidar direitinho. Prometeu Lucas, já imaginando onde colocaria cada uma no quarto. Na escola, mostrou as mudas para os amigos. Olha só! Disse, orgulhoso. Minha avó me ensinou que essas plantas curam. Isso é coisa de velhos, ombou o Pedro, rindo. Não é não. Lucas ficou bravo. A babosa sarou a queimadura da minha prima. E o alecrim ajuda a lembrar das coisas. Ah, tá bom, Pedro revirou os olhos. Mas a Ana, que estava ouvindo, se aproximou. Sério, Lucas? Minha mãe sempre diz que o alecrim é bom para dor de cabeça. É mesmo. Lucas sorriu. Quer uma mudinha? Quero. Ana aceitou na hora. No recreio, mais crianças se interessaram. Lucas explicou tudo o que aprendeu, e logo tinha uma fila de amigos querendo mudas. Peraí, peraí. Ele riu. Vou pedir mais para minha avó.
No fim da aula, Lucas correu para casa. Vó! Vó! Gritou, entrando pela porta. Todo mundo na escola quer mudas das suas plantas. Dona Maria riu, feliz. Que bom, meu neto. Mas você explicou direitinho como cuidar? Expliquei. E ainda contei as histórias que a senhora me contou. Então você já é um especialista mesmo, ela disse, bagunçando o cabelo dele. Lucas sorriu, orgulhoso. Sabia que não era só sobre plantas. Era sobre passar adiante o que a avó tinha ensinado. E isso, sim, era o mais importante. Lucas ajudou a avó a separar as mudinhas em saquinhos. Cada uma com um bilhetinho escrito à mão, planta da fé. Cuide com carinho. Vó, e se alguém não acreditar nas histórias? Perguntou, segurando um ramo de arruda. Dona Maria parou e olhou para ele. As plantas não precisam de fé para crescer, Lucas. Elas só precisam de cuidado. As histórias são só um jeito de lembrar que tudo na vida merece atenção. Lucas pensou um pouco. Depois assentiu. Tipo quando a gente rega a planta e fala com ela? Isso mesmo. A avó riu. As palavras são como água. Às vezes a gente nem vê o efeito na hora, mas elas ajudam a crescer. No dia seguinte, Lucas levou as mudas para a escola. Distribuiu para quem queria, até para o João, que sempre implicava com ele. Para que isso? João perguntou, desconfiado. Para você ver, Lucas respondeu. Se não gostar, pode jogar fora. Mas se gostar, pode ser que ajude. João deu de ombros, mas levou a muda para casa. Uma semana depois, Lucas viu João no pátio, mostrando a planta para os amigos. Olha, tá crescendo. Ele disse, todo animado. Você regou todo dia? Lucas perguntou. Reguei. E até conversei com ela, João confessou, meio sem jeito. Lucas sorriu. Viu? Funciona. No fim do mês, a escola estava cheia de vasinhos. Até a professora tinha um de alecrim na mesa dela. Lucas, você começou uma revolução verde aqui, ela disse, brincando. Não fui eu, professora. Foi a avó. E você, que passou para frente? Lucas olhou para as plantas espalhadas pela sala. Pensou em como uma ideia simples tinha crescido tanto. Acho que sim. Naquela tarde, voltou para casa com uma nova missão, descobrir mais plantas e mais histórias. Porque agora ele sabia que não era só sobre ervas. Era sobre conexão, sobre lembrar que até as coisas pequenas importam. E isso, sim, era o começo de algo grande. João cutucou Lucas no ombro quando saíram da escola. E aí, vai pesquisar qual planta agora? Não sei. Talvez uma que ajude a dormir, Lucas respondeu, coçando a cabeça. Minha mãe vive cansada. Ah, tem a camomila. João disse, animado. Minha avó faz chá dela toda noite. Sério? Lucas arregalou os olhos. Você acha que ela me ensina? Claro. Vou perguntar para ela hoje mesmo. No dia seguinte, João chegou com um saquinho de folhas secas. Toma. Minha avó disse que é só ferver com água e tomar antes de dormir. Lucas cheirou o saquinho e sorriu. Obrigado, João. Vou levar para minha mãe. Naquela noite, Lucas preparou o chá. Sua mãe tomou um gole e suspirou. Nossa, que gostoso! Onde você aprendeu isso? Com a avó do João. Ela disse que a camomila acalma o coração. A mãe sorriu e segurou a mão dele. Você é especial, sabia? Lucas ficou sem jeito, mas feliz. No outro dia, na escola, contou para a professora. Minha mãe adorou o chá. Agora ela dorme melhor. Que bom, Lucas. A professora disse. Você está ajudando as pessoas de um jeito simples. Mas ainda tem mais coisas para aprender, ele respondeu, olhando para os vasinhos na sala. João se aproximou. E se a gente fizer um jardim na escola?
Com todas as plantas que a gente já conhece? Lucas arregalou os olhos. Tipo um jardim de cura? Isso. João disse, empolgado. A gente pode ensinar todo mundo a cuidar. A professora ouviu e sorriu. Acho que vocês acabaram de criar o próximo projeto da turma. Lucas e João se olharam, animados. Era só o começo. Os dois correram para contar para os amigos. Maria Clara ouviu e logo se juntou. Eu ajudo. Ela disse, segurando uma pá pequena. Minha avó tem um monte de mudas em casa. Perfeito! João gritou. Vamos precisar de terra boa. Lucas lembrou da horta da mãe. Ela sempre dizia que terra boa era terra com amor. Minha mãe pode trazer adubo, ele falou. Ela sabe tudo de plantas. No recreio, a ideia já tinha se espalhado. Até o Pedro, que nunca gostava de nada, chegou perto. Posso levar uns vasos velhos da minha casa, ele murmurou, meio sem jeito. Claro! Lucas disse. Todo mundo pode ajudar. A professora anotou tudo no quadro. Fez uma lista, mudas, ferramentas, água, sol. Precisamos de um lugar com bastante luz, ela explicou. O pátio do fundo. Maria Clara apontou. Tem sol o dia todo. No fim da aula, a turma já tinha um plano. Na semana seguinte, começariam a cavar. E se a gente fizer placas? João sugeriu. Para explicar cada planta. Boa! Lucas concordou. Tipo, esta é a Mila. Ela acalma o coração. Maria Clara riu. E a minha avó pode ensinar a fazer chás. Pedro mexeu nos cadarços. Eu posso regar. Todo dia. Lucas sorriu. Ele nunca tinha visto Pedro tão interessado. Vamos fazer isso direito, ele disse. Um jardim que ajude a escola inteira. A professora olhou para eles, orgulhosa. Vocês estão crescendo mais do que essas plantas. No caminho para casa, Lucas pensou em todas as coisas que ainda não sabia. Mas agora não tinha medo. Tinha amigos, tinha mãe, tinha as plantas. E, acima de tudo, tinha fé. Fé de que, juntos, podiam fazer algo bom florescer. A semana seguinte chegou rápido. O sol batia forte no pátio da escola quando a turma se reuniu com pás inchadas. Vamos começar por aqui, disse Lucas, apontando para um cantinho perto do muro. O solo é mais fofo. João já tinha trazido as placas de madeira. Maria Clara escreveu os nomes das plantas com tinta colorida. Pedro encheu um balde de água e ficou olhando as mudas com cuidado. Essa aqui é a arruda, explicou Maria Clara, mostrando uma folhinha miúda. Minha avó diz que ela afasta energias ruins. Tipo um escudo? Perguntou Pedro, curioso. É, mais ou menos, ela riu. Enquanto cavavam, a professora passou com um copo de limonada. Descansem um pouco, pessoal. Obrigado, disse Lucas, limpando o suor da testa. A senhora acha que vai dar certo? A professora sorriu. Já está dando. Olha só vocês. No fim da tarde, as primeiras mudas estavam no chão. João colocou as placas ao lado de cada uma. Pedro regou tudo com calma, como se estivesse conversando com as plantas. Amanhã a gente traz mais, disse Lucas, olhando para o jardim pequeno, mas cheio de vida. Maria Clara pegou a mochila. Minha avó mandou um pacote de sementes. Ela disse que é para a gente plantar alecrim. Alecrim? João franziu a testa. É bom para a memória, explicou Maria Clara. Minha avó diz que quem planta alecrim nunca esquece das coisas boas. Pedro sorriu. Então a gente precisa mesmo. No dia seguinte, a escola inteira já sabia do jardim. Alguns alunos paravam para ler as placas. Outros perguntavam se podiam ajudar. Claro! Disse Lucas, orgulhoso. Quanto mais gente, melhor. Até a diretora apareceu com um vaso de manjericão. Ouvi dizer que esse jardim vai ser especial, ela disse, colocando o vaso no chão.
Acho que essa plantinha vai gostar daqui. Pedro olhou para Lucas e sorriu. A gente tá fazendo o mesmo, né? Lucas assentiu. E isso é só o começo. Naquela noite, antes de dormir, Lucas olhou pela janela. Lá fora, o céu estava cheio de estrelas. Ele pensou nas plantas, nos amigos, na avó de Maria Clara e em todas as coisas boas que ainda viriam. E, pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu em paz. Pedro acordou cedo no dia seguinte. O sol ainda não tinha nascido direito, mas ele já estava com a mão na enxada. Queria terminar de preparar a terra para o alecrim antes que os outros chegassem. Acordou com as galinhas, hein? Disse uma voz atrás dele. Era Maria Clara, com um chapéu de palha na cabeça e uma garrafa de água na mão. Trouxe isso para você. Plantar dá sede. Pedro pegou a garrafa e tomou um gole. Valeu. Achei que ia ser o único maluco aqui tão cedo. Maria Clara riu e se agachou perto dele. Minha avó sempre dizia que as plantas gostam de quem cuida delas antes do sol esquentar. Os dois trabalharam em silêncio por um tempo. O cheiro da terra molhada enchia o ar. De repente, Pedro parou e olhou para ela. Você acha que a gente tá fazendo certo? Tipo, misturar fé com plantas assim? Maria Clara pensou um pouco. Minha avó dizia que Deus fala com a gente de muitos jeitos. Às vezes, é pela Bíblia. Outras, é pelo vento nas árvores. Ou pelo jeito que uma flor nasce depois da chuva. Pedro assentiu. Faz sentido. Nesse momento, Lucas apareceu correndo, com uma sacola na mão. Gente, olha o que eu trouxe. Ele abriu a sacola e mostrou um punhado de sementes. São de camomila. Minha mãe disse que é boa para acalmar. A gente pode plantar perto do banco, para quem quiser sentar e respirar fundo. Maria Clara sorriu. Perfeito. E a gente pode fazer um cartaz, sente aqui e descanse. Pedro pegou algumas sementes e as segurou na palma da mão. 3 plantas já. Falta só mais 6. Lucas deu um tapinha nas costas dele. E a gente vai conseguir. Uma por uma. No recreio, a notícia se espalhou rápido. Alguns alunos trouxeram mudas de casa. Outros ofereceram ajuda para regar. Até o João, que sempre zoava de tudo, apareceu com um vaso de lavanda. Minha tia disse que essa aqui afasta mal-olhado, ele falou, meio sem jeito. Maria Clara pegou o vaso e sorriu. Obrigada, João. A gente aceita qualquer ajuda. João deu de ombros, mas não saiu de perto. Ficou olhando enquanto eles escolhiam o lugar certo para a lavanda. E se a gente colocar perto do portão? Sugeriu Lucas. Assim, quem entrar já sente o cheiro bom. Pedro concordou. Boa ideia. Enquanto plantavam, uma brisa leve passou pelo pátio. As folhas das árvores dançaram, e por um segundo, tudo pareceu mais calmo. Maria Clara fechou os olhos e respirou fundo. É como se elas já estivessem agradecendo, ela murmurou. Pedro olhou para as mãos sujas de terra e sorriu. Acho que elas estão mesmo.